2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 em diante, diz assim: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Nós, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar seguro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, saibam, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graça porque nós estamos diante do Senhor, diante da Sua palavra, diante da Tua igreja, Senhor, meu Deus, Pai. E eu particularmente agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar a Tua palavra com os irmãos, Senhor. E peço ao Senhor que os abençoe, que o Senhor abra o entendimento deles, Pai, para compreender aquilo que vão ouvir, e que o Senhor lhes dê também a disposição, Pai, para viver de acordo com aquilo que vão, com a palavra que vão ouvir, Senhor. Meu Deus amado, que esse tempo seja um tempo de edificação, que esse tempo seja um tempo de crescimento, Senhor, meu Deus, Pai, de amadurecimento da nossa fé, da nossa caminhada, no nome de Jesus. Pai, seja conosco, fale ao nosso coração. A mim, dá-me graça, Senhor, e poder do teu Espírito para ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Irmãos, essa é uma palavra muito, muito, muito importante, irmãos. É difícil exagerar a importância que essa palavra tem para a nossa caminhada cristã, tá bom? Eu só espero poder chegar até onde eu quero chegar, porque eu quase nunca chego, tá? Então vamos lá. Queridos, nós estamos olhando, nós nos detemos aqui nesse capítulo, no versículo 16, para tratarmos, querido, aqui com relação à questão da segunda vinda de Cristo. Nós fizemos um estudo teológico aqui a respeito da segunda vinda. Nós tratamos disso em 2 semanas, aqui em 2 domingos, a respeito dessa questão. É o pano de fundo para a sequência da ministração, tá? Então, é essa doutrina. Eu não vou recapitular nada porque eu preciso avançar um pouco mais, tá? Se você tiver curiosidade, quiser conhecer ou quiser relembrar isso, você pode ir lá no Facebook, né, ou então no YouTube, tá? As mensagens estão lá, você pode também estar no Instagram, você pode ir lá e olhar direitinho. As 2 mensagens anteriores eu falo bastante sobre isso, tá? Como nós falamos, querido, eu queria tratar de uma coisa com vocês. Ministrar o que nós ministramos faz com que perguntas sejam feitas, entende? E eu queria só recapitular aqui algumas perguntas, porque eu parei a semana passada respondendo a primeira. Eu fiz uma série de perguntas e na primeira resposta nós encerramos, tá bom? Então eu vou recapitular as perguntas, lembrando que o pano de fundo aqui é a segunda volta de Cristo, essa certeza de que ele vai voltar, de que a mensagem do Evangelho é verdadeira, de que ela não pode falhar, ela não vai falhar. Mas aí vem a questão do tempo, e as perguntas vão dizer a respeito disso. Olha, eu disse isso o seguinte, a semana passada, ó. Falar, querido, da volta de Cristo, da importância dessa mensagem, significa que questionamentos vão ser feitos e precisam de respostas, entendeu? Tanto no que diz respeito a quem não é cristão, como também a quem é cristão. E aí, para os não cristãos, os não salvos, na verdade, a questão mais importante a responder é essa. Veja,
Como eu estou falando, e eu falei bastante sobre a segunda volta de Cristo, da certeza do Evangelho de que esse evento vai acontecer. E lá na época de Pedro já havia alguém questionando, dizendo que está demorando demais, isso não vai acontecer. Nós ouvimos essa história faz muito tempo, tal, e desafiavam a igreja, dizendo que a mensagem pregada pelos apóstolos é uma mensagem falsa. Então, olha o questionamento. Será que esse evangelho que é pregado é realmente verdadeiro? Isso seria um não cristão perguntando, tá bom? Há mais de 2000 anos, os pregadores vêm anunciando a volta de Jesus, mas tudo que temos visto é um mundo que vai de mal a pior. Como podemos crer nessa mensagem se não há evidências de que aquilo que vem sendo propagado vai acontecer realmente? Mais ainda, como podemos crer na mensagem do Evangelho se, mesmo com tanta pregação nas igrejas, na TV, no rádio, nas mídias sociais, ainda assim o que vemos é um mundo totalmente mergulhado em violência, imoralidade, corrupção e afastamento de Deus? São perguntas, irmãos, que são feitas e que, na verdade, essas perguntas são as mesmas perguntas que são feitas por nós cristãos, entendeu? Puxa vida, há quanto tempo nós não ouvimos falar da volta de Cristo? Há quanto tempo a igreja prega isso? Há quanto tempo nós falamos do evangelho, do poder do evangelho? E veja como o evangelho tem sido difundido, né, no mundo hoje, com todas essas ferramentas ao nosso dispor, as mídias sociais todas aí, o YouTube, Instagram, Telegram, tudo, está tudo à nossa disposição. Gente, isso é incrível, irmãos. Olha, nós estamos aqui na igreja, mas esse conteúdo está liberado para o mundo todo. Qualquer pessoa no YouTube, no Facebook ou no Instagram pode ter acesso a isso, entendeu? Então, com toda essa facilidade, com tanta pregação que há, se você pegar agora, por exemplo, abrir o YouTube e colocar assim, pregação ao vivo, ou irmãos, vocês vão mas é uma enxurrada de canais de igreja transmitindo a mensagem. O mundo todo, irmãos, está sendo bombardeado com a mensagem do Evangelho. Mas, a despeito desse bombardeio todo, Jesus não voltou e o mundo está piorando cada vez mais. Não é para a gente questionar se o Evangelho é tão poderoso assim. Por que o mundo não melhora, na verdade? Olha a situação do Brasil, por exemplo. Com tanta pregação, com tanta igreja, com todo mundo pregando nas redes sociais agora, não há melhora. Irmãos, sinceramente, eu acredito que chega um momento na nossa vida em que a gente questiona: será que tudo isso é verdade? Será que o evangelho é realmente verdadeiro? Será que que os crentes estão falando por aí tem algum fundo de verdade? Nós não deveríamos estranhar esse tipo de perguntas. Na verdade, acredito que alguns crentes bem sinceros já se fizeram essas perguntas. Bom, a questão é como responder a isso, irmãos? O que a Bíblia tem a nos dizer quanto a todos estes questionamentos? Essa é a questão a ser tratada. Lembrando, nós estamos tratando disso aqui porque no texto que nós estamos estudando, nós falamos da segunda vinda de Cristo. Se der tempo, eu vou voltar para a sequência normal do texto e expor o texto, tá bom? Mas eu quero que você entenda, não estou pregando aleatoriamente, irmãos. Eu estou falando da segunda vinda de Cristo, nós estudamos essa doutrina e o estudo dela nos leva a esse tipo de questionamento, assim como já levou lá no tempo de Pedro. E ele escreve uma carta para tratar disso, entendeu? Bom, como que a Bíblia responde a tudo isso, irmãos? Olha, a resposta a tudo isso, querido, vem da própria doutrina da segunda vinda. E eu queria convidar vocês para analisar panoramicamente, ainda que o primeiro tópico eu vou apenas dar uma passada por cima para a gente chegar aonde nós paramos a semana passada, tá bom? Tá, a primeira resposta, irmãos, olha, em primeiro lugar, o ensino bíblico a respeito da doutrina da segunda vinda de Cristo é uma maneira de responder. É um princípio que eu extraio de toda a doutrina da segunda vinda, né? E eu digo a vocês que essa doutrina da segunda vinda, ela está inserido dentro daquilo que é conhecido ou chamado como plano de salvação.
Eu tenho falado muito sobre isso, do plano de salvação, que Deus tem um plano, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e que o poder de Deus, por meio da sua graça, vem ao longo dos séculos trabalhando em pessoas, em circunstâncias, para que esse plano se torne realidade, tá? Bom, querido, olha só. A Bíblia ensina, estou falando exatamente disso, que Deus, antes da criação, escolheu um povo para si, que o seu Filho unigênito viria a esse mundo e daria a sua vida para salvar seu povo, e que o Espírito Santo chamaria esse povo irresistivelmente a fim de que ele cresça na mensagem do Evangelho. Isso tudo está em Efésios, capítulo 1, do 4 até o 14. O papel de Deus nos elegendo, o papel do Senhor Jesus Cristo vindo dar a sua vida naquela cruz, o papel do Espírito Santo nos chamando, falando ao nosso coração. Bom, o fato, irmãos, é que desde o princípio, né, tudo na história da vida cristã, eu vou tentar não seguir isso aqui, irmãos, senão eu vou atrasar demais. Bom, Deus tem um plano. Com esse plano, Deus criou o mundo, Deus criou o homem. Nesse plano, houve a queda. Com a queda, Deus levanta um remanescente. A história vai se seguir, entende? Até que nós chegamos em Cristo. Eu não vou recapitular tudo, irmãos. Em Cristo, o plano de Deus, ele se agiganta. Ele torna-se claro, evidente. Só que em Cristo, nós não temos ali o final desse plano. O que nós temos ali é mais uma etapa. A etapa mais importante do plano é a morte de Cristo. Só que não é o final, é o ápice, mas não é o final ainda, entende? E de maneira, querido, que o plano continua. Quando eu chego em Romanos 8, eu tenho uma noção desse plano, essa noção inteira, holística do plano de Deus. Olha, por exemplo, o que diz Romanos 8, versículo 29 e 30. Eu estou meio que me engasando aqui, mas porque eu queria pular muita coisa aqui. Mas olha só. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, eu diria que nós estamos falando aqui de eleição, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, esses Deus também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora observe, houve a eleição, houve a predestinação. Essas duas palavras, elas estão naquilo que nós chamamos de é, eternidade pretérita. É algo que vem antes da história, tá? É isso. É Deus lá no início de tudo nos elegendo, nos escolhendo. Agora olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, observe, eu não sei até que ponto você consegue entender isso, me dá uma certa agonia na alma, porque eu não consigo explicar isso de maneira diferente. Antes do mundo ser mundo, Deus havia eleito um povo para si. Quando Deus cria o mundo, que vem Adão, que vem toda a descendência, até chegarmos Cristo, que os eleitos vão ser chamados, vão sendo salvos. Entende? Aqui nós temos a descrição do que acontece nesse mundo. Nesse mundo nós temos duas descrições. Deus nos chama, Deus nos justifica. Quem acompanha Romanos sabe o que significa justificar, tá bom? Só que ele diz que aquele que nos justificou também nos glorificou. Para que você entenda, eu saio da eternidade, entro no Cronos e depois eu volto para a eternidade. Isso diz respeito ao plano de Deus. Ao plano de Deus. Todo o plano de Deus. O que nós estamos vivendo agora é o Cronos de Deus, esse tempo, que se estenderá até a volta de Cristo. Então, nesse tempo, Deus vai continuar chamando, Deus vai continuar justificando, baseado naquilo que Cristo fez lá na sua cruz. Só que vai chegar um tempo em que Cristo virá, a segunda vinda acontecerá, e nós entraremos de novo na eternidade, e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Observe uma coisa. Todos os verbos aqui
estão no tempo passado. É o famoso aoristo. Aoristo. É um fato acontecido em algum momento da nossa vida. Entende? Isso tudo aqui diz respeito quando nós fomos alcançados por Deus. Quando nós fomos salvos, isso se tornou uma realidade para nós. Deus já nos elegeu, Deus já nos predestinou, Deus já nos chamou, Deus já nos justificou, Deus já nos glorificou. A glorificação é esse ato futuro. Ela é uma realidade em nós, mas é uma realidade incompleta. Ela só se tornará uma realidade completa quando nós partirmos para a eternidade com o Senhor, quando Cristo voltar, tá bom? Quando nós tivermos os nossos corpos ressuscitados e corpos glorificados. Aí essa glorificação será a final. Agora, preste atenção, irmãos. Por que eu digo que a Bíblia explica essa confusão, essas perguntas, ela responde isso com a doutrina da salvação? Porque isso diz respeito ao plano de salvação de Deus. Eleição, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Eu quero que você entenda uma coisa. A eleição, a predestinação, o chamado e a justificação já é uma realidade. O que falta ainda? Falta a glorificação. Entende? Deus não é um Deus que vai deixar o seu plano incompleto, irmãos. Eu quero que você tenha consciência disso. Por que eu tenho certeza que vai acontecer? Como é que eu sei, mesmo com todo o questionamento que é feito, com todas as dúvidas que são levantadas, como eu sei que o evangelho é verdadeiro e que Cristo de fato vai voltar? Porque falta uma parte do plano se completar. Eu diria que Deus partiu, fez o plano em 5 partes. 4 ele já cumpriu, está cumprindo, e uma falta para concretizar. Então, pegando agora Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até Cristo, até a volta de Cristo, tá? Entendeu? Então, tipo assim, Deus não vai deixar o plano ser interrompido. Isso vai acontecer. Isso é uma realidade, irmãos. E o que Deus já fez em nós é prova disso. Bom, a segunda resposta, tá? O segundo princípio extraído aqui é que essa doutrina nos faz lembrar a realidade, irmãos, e o terrível poder do mal. A doutrina da segunda vinda de Cristo aponta para a maldade que existe no mundo. Ouça o que o Lloyd Jones diz. Nenhuma doutrina do Novo Testamento enfatiza tanto o fato e o poder do mal e do pecado como essa doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus. E como é que ela faz isso? Como é que ela nos diz que o poder do mal é tão grande que até os homens e as mulheres salvos seriam derrotados por ele se não fosse a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quer ver o texto, irmãos? Mateus 24, a partir do versículo 21. Ouça esse texto, por favor. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, encurtados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Consegue perceber, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que o poder do mal vai se assenhorar desse mundo de tal maneira que se Deus não abreviasse, não encurtasse o tempo de provação, de luta, nem mesmo os eleitos resistiriam a isso. É isso que ele está dizendo. Irmãos, olhem para o nosso mundo e me digam o que vocês veem. Olhe para o Brasil. Olhe para o mundo. Nessas horas é bom, irmãos. Pegue as redes sociais, os meios de comunicação e veja o que está acontecendo. Eu vou lhe dizer o que eu vejo agora. E a minha visão, ela não é muito, sabe, não é uma visão muito confiante, celebrativa do que está acontecendo. Eu vejo morte, irmãos. Eu vejo desespero.
eu vejo dor, sofrimento, eu vejo a maldade num nível em que jamais pensei que fosse possível ver, irmãos. Eu vejo corrupção generalizada, queridos. Eu vejo injustiça por todos os lados. Vejo homens e mulheres honestos e trabalhadores sendo presos como se fossem bandidos perigosos, e vejo bandidos de toda a espécie sendo postos em liberdade. Eu vejo fome, querido, eu vejo depressão, eu vejo angústia, eu vejo o caos estampado diante dos meus olhos. É como se todos os poderes do inferno tivessem sido soltos e eles estão agindo incansavelmente para destruir todo e qualquer resquício de esperança que ainda possa existir, irmãos. Honestamente, querido, é isso que eu vejo quando eu olho para a realidade ao meu redor. Irmãos, eu estou tentando até mesmo me livrar um pouco das redes sociais porque me dá angústia. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, querido. Vou citar aqui alguns exemplos para você perceber, irmãos, como o mal, usando uma expressão que o pastor Jair gosta muito, tem campeado no nosso país, no mundo, de maneira desenfreada. Um louco entra numa creche em Santa Catarina com uma espécie de espada e sai matando gente, irmãos. A mídia como um todo quase não deu manchete. A polícia, nem sei se as redes sociais vão barrar isso aqui, né? A polícia faz uma operação numa favela do Rio de Janeiro, mata alguns traficantes e assassinos, e a mídia cai em cima matando-nos, acusando o governo, acusando a polícia. Irmãos, as notícias são tão terríveis que dá um nojo, dá um asco só de ver aquilo. A maneira como esses repórteres da CNN, da Band, da Globo, irmãos, esse pessoal se refere a isso, é uma coisa vergonhosa, irmãos, vergonhosa. É o mal que tem campeado no nosso meio. O bom é chamado de ruim. O homem honesto é tratado como um bandido. O bandido é tratado como um herói, irmãos. É o que nós temos visto. Olha para a nossa classe política, irmãos. Que vergonha, irmãos. Que vergonha a classe política. Não é possível que com tanta informação as pessoas não aprendam a votar, irmãos. Não é possível. Meu Deus do céu. Olha a classe jurista, irmãos. Olha essa coisa, irmãos. Isso me dá no nervo, irmãos. Ver o que a gente tem visto. É o mal que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo, irmãos. Se não fosse pela mensagem do Evangelho, querido, e a certeza da vinda do Senhor Jesus, e a esperança de um novo céu e uma nova terra, irmãos, não sei como suportar tudo isso, sinceramente. Vou repetir, irmãos, eu sinto um desespero na minha alma quando eu acompanho as redes sociais e o que acontece no Brasil. A politicagem, irmãos, feita com a morte das pessoas é a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida, sinceramente. Não há nada que me cause mais espanto do que ver pessoas, querido, fazendo de corpos palanque político, irmãos. E isso está todos os dias nas nossas TVs, nas nossas redes sociais. É só o que nós temos visto. Meu medo é que isso aqui, algum algoritmo do YouTube ou do Facebook, derrube esse troço aqui. Como eu tenho salvo, eu posso resolver isso hoje. Mas eu tenho. Porque ninguém pode mais nem falar disso, irmãos. Nós não podemos mais opinar, expressar o que nós pensamos. É proibido no Brasil expressar. Existem algumas palavras, eu acompanho algumas dessas pessoas aí, né? Constantino, Débora, o pessoal todo lá, o Paulo Figueiredo, um monte de gente lá. Eles não podem citar determinadas palavras, nome de medicação ou tratamento, não pode, porque se fizer isso, as redes sociais derrubam o vídeo. É impressionante, querido, isso, impressionante. O que que nos dá esperança em meio a tudo isso, irmãos? O Evangelho.
o Evangelho. A terceira resposta, querido, o terceiro princípio geral que a segunda vinda de Jesus nos ensina é a certeza da vitória final de Cristo e de sua causa. Como alguém disse uma vez, aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, o plano de salvação garante que o reino de Deus virá e que o Senhor dos Senhores vai triunfar e prevalecer. Haverá tempos em que será quase impossível acreditar nisso. Esse é um tempo. Haverá tempos em que os próprios eleitos quase serão enganados e perderão o ânimo e a esperança. Mas o Novo Testamento nos prepara para tudo isso. Ele nos ensina que em certos períodos parecerá que Deus foi derrotado, mas que podemos saber com certeza que Deus triunfará e prevalecerá. O fim é certo. Jesus vai reinar, vai vir e vai reinar, fora de toda dúvida e de toda incerteza. Eu queria chamar a sua atenção, irmãos, para a pergunta mais importante em tudo que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Qual é a pergunta? Qual deve ser o papel e a mensagem do Evangelho enquanto Jesus não voltar? Enquanto há críticas, enquanto há questionamentos e alguns questionamentos lógicos a respeito de tudo isso, qual deve ser a nossa mensagem, irmãos? Qual deve ser a mensagem do Evangelho até a volta de Cristo? E aqui, irmãos, olha só, é fundamental, querido, é fundamental compreender que a função do Evangelho não é melhorar o mundo. Irmãos, vocês vão se surpreender com algumas coisas que vocês vão ouvir nessas mensagens aqui, tá bom? Mas ouça bem isso, irmãos. A função do Evangelho não é melhorar o mundo. Não há isso. Você não vai encontrar no texto bíblico essa ideia de que o Evangelho foi dado à igreja para melhorar o mundo em que nós vivemos. Isso não é verdade, irmãos. O papel fundamental do Evangelho é tirar homens e mulheres individualmente desse mundo e colocá-los no reino de Deus. É livrá-los desse mundo antes da sua destruição. Esse é o papel do Evangelho, irmãos. E eu diria a vocês que nesse aspecto o Evangelho tem alcançado êxito. É lógico, não tem como, eu não vou deixar passar isso em branco jamais. É triste, é muito triste ver que boa parte da igreja do Senhor tem trazido uma mensagem que tudo que é enfocado é apenas a melhoria das pessoas e da condição de vida das pessoas aqui nesse mundo. Elas não estão preocupadas em cumprir aquele que é o papel fundamental do Evangelho, que é arrancar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino de Deus. Entende? Essa é a função do Evangelho, irmãos. Poxa, eu tenho visto tanto, querido, tanto. Já faço, isso aqui já é tão manjado com vocês, né? Mas 7 semanas para ter uma vida financeira abençoada. 12 semanas para ter o marido dos sonhos, para ter a casa dos sonhos. 5 semanas no monte, subindo o morro, para que Deus. Irmãos, Jesus, meu Pai, ache isso na Bíblia e eu passo a pregar esse troço, irmãos. Me mostre que esta é uma recomendação apostólica e eu prego os passos para você a ser bem próspero. O problema é que eu não vejo isso, irmãos. Olha, eu estou na minha 20ª leitura consecutiva. Na verdade, 21ª, terminei a 21ª leitura consecutiva da Bíblia e eu ainda não achei esse negócio, irmãos. Então não tenho como pregar isso. Como eu vou pregar uma coisa que não está na Bíblia? Pastor, mas como os pastores pregam? Bom, pergunte para eles. Eu não sei. Repito, querido, para vocês, o papel fundamental do Evangelho é tirar homens e mulheres desse mundo tenebroso e colocá-los no reino de Deus. Essa é a função do Evangelho, irmãos.
Bom, a que conclusão nós devemos chegar depois de estudarmos a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Pelo jeito, irmãos, eu não vou nem começar o que eu fiz hoje. Meu Deus. A primeira conclusão, querido, para você compreender, nós estudamos a doutrina da segunda vinda de Cristo. Não é um estudo minucioso, mas foi um bom estudo a respeito da segunda vinda. Trabalhamos isso 2 semanas. Na verdade, nós estamos na terceira semana só falando disso. Então, diante de tudo que nós falamos aqui, conclusão nós devemos chegar depois desse estudo? Primeiro, irmãos, que não há nenhuma novidade no que estamos presenciando no presente. Essa é a primeira conclusão. Tudo o que tem acontecido e o que ainda vai acontecer já foi predito pelas Escrituras. Mateus 24. Ouça isso, irmãos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus disse isso há 2000 anos atrás, irmãos. O que ele disse aconteceu, está acontecendo e vai continuar a acontecer, irmãos. Não há nada de novo aqui. A gente pensa que nós estamos numa pandemia. Sim, é novo para nós, porque nós somos uma geração que não presenciou, por exemplo, as pragas e aquilo que houve no passado. Mas gerações anteriores já viveram coisa parecida com o que nós estamos vivendo. Para mim é um escândalo, para mim é um choque ver o que eu estou vendo, irmãos. Assusta pensar num mundo futuro, irmãos, com o que nós temos hoje ampliado, sabe? E prorrogado indefinitivamente. Não sei como é que vai ser, não tenho ideia. O fato é, não há novidade no que nós estamos vivendo. Eu gosto do Nicodemos, ele fala disso rindo, na verdade, né? Nós nos chocamos, não sei por quê, porque isso tudo é só história. Se você voltar um pouquinho no passado, você vai ver coisas semelhantes que já aconteceram. Tá? Segundo, irmãos, veja, que não há novidade no que nós estamos presenciando no presente. Entretanto, a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus também traz consolo e conforto para aqueles que estão em Cristo. É o que é o que nós podemos aprender com essa doutrina. Não importa o que tivermos de encarar pela frente, no final de tudo, sairemos vitoriosos por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu falo isso e tenho consciência de que, no coletivo geral da sociedade, quando a gente pensa assim que tudo vai dar certo no final, a gente pensa assim, olha, vai dar tudo certo, vai ser tudo bom, vai ser da forma como eu planejei. Não, nem sempre é assim, moço. Me permita citar um texto e gastar um tempinho contigo. Abacuque 3, irmãos. Versículo 17 até o 19. Olha o texto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da coça e me faz andar sobre os lugares altos. Quem falou isso aqui? Profeta Abacuque. Por que ele falou isso aqui? Você sabe de... A impiedade corria solta em Israel. A maldade prevalecia em Israel e o profeta vai para diante de Deus. Senhor, até quando o Senhor vai permitir esse estado de coisas? O Senhor vem e diz para
para Abacuque. Eu estou parafraseando aqui algumas coisas, tá? Ele diz: eu vou dar um jeito nisso, Abacuque. Vou resolver isso. Como? Eu vou trazer Nabucodonosor. Eu não sei se é Nabucodonosor ou se é o rei assírio. Acho que é Nabucodonosor mesmo, né? É, né? Eu vou trazer um rei ímpio, mais ímpio do que a nação de Israel, e vou castigar o meu povo. O profeta se desespera, mas como o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que eles para castigá-lo? E Deus disse: vou fazer isso. Depois que eu fizer isso, eu vou punir esse povo ímpio e trarei o povo de volta. É mais ou menos assim: segura as pontas, porque eu estou no controle. Entende? E o profeta escreve isso. Sim. Olha, irmãos, ainda que a figueira não floresça, os inimigos vieram e destruíram tudo. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja que o produto da oliveira minta, quando tudo der errado, quando tudo parecer o fim, Deus diz para o profeta: eu estou no controle. Eu estou no controle. Irmãos, é importante que nós tenhamos consciência disso. É muito importante que você saiba. Eu tenho dito para minha mãe constantemente: mãe, Deus é soberano, mãe. Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Eu sei que a gente não entende o que a senhora está passando, não consegue nem mesmo aceitar muitas vezes o que a senhora está vivendo, mas é importante que a senhora nunca esqueça que Deus está no controle, que Ele tem o controle de tudo isso e mais. Aí eu vou tentar confortar ela. Está escrito, mãe, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão do Senhor. O seu nome, diz a palavra, está escrito nas palmas das mãos do Senhor, para que ele não se esqueça da senhora. Segure as pontas. Segure as pontas. É essa mentalidade que o Senhor está dizendo para o profeta: segura as pontas, Abacuque. Eu vou exercer juízo sobre essa nação e eles vão pagar pelos seus pecados, mas segura as pontas que eu estou no controle. Sou eu que estou exercendo juízo. Sou eu que estou trazendo esse povo estranho. Sou eu que vou puni-los também por causa disso aqui que eu vou fazer com o meu povo. Entende? Aí o profeta vem e diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, irmãos. O mundo está debaixo de juízo. A atrocidade está correndo solta, mas no meu coração há uma certeza: o Senhor é a minha força. Bom, querido, eu acho que isso é tremendo. Irmãos, é isso que nós aprendemos com a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. Nós temos um Deus que está reinando. E não importa se as crises se avorem, não importa se as crises se agigantem, mesmo assim, mesmo que a promessa tenha mais de 2000 anos, mesmo que o evangelho continue sendo pregado, e quanto mais é pregado, parece que pior a situação fica, ainda assim, para aqueles que creem no Senhor, irmãos, nós nos alegraremos nele, na certeza de que Ele está no controle. Ô, querido, como isso é importante. Como isso é fundamental para que a gente permaneça firme nos caminhos do Senhor. Como isso é importante para que o nosso coração não seja, irmãos, assolado pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, entende? É fundamental que o nosso coração esteja firme, irmãos, fixado no Senhor, posto no Senhor, porque é dele que nós receberemos força, é dele que nós receberemos o poder, o sustento em meio a todas as crises que nós vivemos, irmãos. Se você perder isso de vista, irmãos,
você vai ser assaltado por ansiedade, por depressão, e você vai precisar de remédio, talvez não consiga dormir à noite, talvez o desespero tome conta da tua vida, mas se você lembrar, irmãos, que Deus está no controle. Voltando aqui um pouquinho, irmãos, vejam, Deus tem um plano, irmãos. Deus estabeleceu na eternidade pretérita um plano de salvação. Nesse plano, vou usar aqui, eu sei que é incompleto, mas apenas usando aqui o texto de Romanos, Deus estabeleceu 5 etapas, irmãos. 5. Eleição, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Ele usa essas palavras num tempo verbal já completo. É fato isso. É fato. Não há dúvida na mente do apóstolo, não há dúvida. É o mesmo apóstolo que escreveu lá que nós morremos em Cristo. Quem está acompanhando Romanos 6 sabe disso. É um fato, entendeu? É uma realidade concreta, ainda não na sua totalidade, mas já é uma realidade concreta. E se Deus fez o que fez, irmãos, nas 4 primeiras partes desse plano, ele não vai deixar de cumprir a última, querido. Irmãos, eu queria muito que você compreendesse algo. O nosso evangelho não é o evangelho fruto da imaginação do homem, é o que Pedro vai dizer aqui. Na sequência desse texto, Paulo vai provar aquilo que ele está dizendo. Pedro vai provar. Irmãos, olha, se eu trocar nomes, viu, Jambes? Se eu trocar nomes, releve, por favor, tá bom? Eu vi o Nicodemos passar a pregação todinha usando o nome errado de um personagem. Eu digo, bom, se ele faz isso, eu tenho o direito de fazer também. Tô tranquilo. Então, se eu trocar algum nome aqui, querido, releve, tá bom? Tá? Ou então me corrija para que eu possa, ainda em pregação, corrigir isso, tá bom? E eu perdi o que eu estava falando. Alguém me ajuda a voltar a ver aqui a fita? Sim, Pedro vai usar o restante da sua carta para mostrar que a mensagem que ele e os demais apóstolos pregavam era verdadeira. Esse é o tema da nossa administração semana que vem. Ele vai dizer, olha, nós somos testemunhas oculares dessa mensagem. Nós andamos com Cristo, nós caminhamos com Ele, nossos olhos o viram, nós o ouvimos, nós vimos Ele pregado na cruz, nós vimos Ele sepultado, nós vimos Ele ressuscitado, nós vimos Ele subir de volta para o lugar onde Ele veio. Nós somos testemunhas oculares. Como se isso não fosse suficiente, ele vai dizer no finalzinho do texto, irmãos, olha que coisa mais interessante. Nenhuma profecia jamais, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então, o que ele está colocando aqui é uma pedra em cima de todo e qualquer questionamento a respeito da veracidade do Evangelho. Ele está dizendo, o nosso ensino é fruto daquilo que nós vimos. É fruto daquilo que os profetas falaram. Entende? E eu quero encerrar, irmãos, porque a gente vai cantar uma canção aqui no final, tá bom? Eu quero encerrar essa ministração te desafiando a que você pudesse colocar a tua confiança inteiramente, irmãos, totalmente no Senhor. Pode, e eu creio, haverá dúvidas na caminhada. Mas quando a dúvida vier, querido, lembre-se, Deus tem um plano. E o plano de Deus não vai falhar. O plano de Deus não pode dar errado. A despeito das pessoas, a despeito
despeito das circunstâncias, a despeito de qualquer outro fator, não pode dar errado. Por quê? Porque o plano é de Deus e ele tem o poder para levá-lo até a sua conclusão. Lembre-se disso, querido. Ah, pastor, mas eu estou passando por crise. Bem-vindo. Bem-vindo, irmãos, ao time daqueles que estão passando por crise. Entende? Somos cristãos a despeito das crises. Somos filhos de Deus a despeito das lutas, das provações. Nossa fé está firmada naquele que fez os céus e a terra. Ou, encerrando com as palavras de Abacuque, irmãos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nem o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da coça e me faz andar sobre lugares altos.